A tela do celular parecia zombar de mim. Designer gráfico com vasta experiência busca recolocação. Vasta experiência em ser demitido, talvez. O som da voz do meu pai ecoava pela casa mais irritante que o despertador. Leonardo, o mundo não é feito de desenhinho, tem conta para pagar. Viver de arte é viver de vento. Voltar a morar com ele aos 26 anos era o fundo do poço. Cada café da manhã era uma nova palestra sobre como eu tinha desperdiçado a faculdade e o dinheiro dele. O cheiro de café passado e pão na chapa nunca me pareceu tão sufocante. Um lembrete constante do meu fracasso. A gota d'água foi quando ele jogou um classificado de jornal na minha frente, na seção de empregos gerais. Olha aí, zelador de condomínio, pelo menos é carteira assinada. Eu senti meu estômago revirar. Deslizei o dedo pela tela do celular, ignorando-o. E foi quando o anúncio apareceu. Não num site de empregos, mas num grupo de moradores de um condomínio de luxo da região. Letras elegantes, foto de uma fachada imponente. Precisa-se de cuidador noturno para 2 crianças. Ótima remuneração. Requer discrição e paciência. Crianças? Eu não tinha nada contra crianças, mas a minha paciência andava curta até para respirar. Só que então eu vi o valor. Era mais do que eu ganhava no meu antigo emprego. Muito mais. Por noite. Aquilo não podia ser real. Ou a família era dona de um banco, ou as crianças cuspiam fogo. Meu pai bufou. Vai ficar aí nesse aparelhinho o dia todo ou vai procurar um trabalho de homem? Já achei, murmurei. Mais para mim do que para ele. Disquei o número, antes que meu bom senso me impedisse. A voz que atendeu era suave, aveludada, de uma senhora, Dona Alzira. Ela não fez muitas perguntas, só queria saber se eu podia começar naquela mesma noite. A urgência na voz dela deveria ter sido o primeiro alarme. Mas a imagem do meu pai segurando o anúncio de zelador falou mais alto. Claro, eu disse, estarei aí. Desliguei o telefone com um gosto amargo na boca. As palavras do meu pai, a humilhação, a conta bancária no vermelho. Cuidar de 2 crianças ricas parecia um paraíso perto do inferno que eu estava vivendo. Eu só não sabia que estava trocando um inferno por outro, muito, muito mais profundo. O condomínio era um daqueles lugares que você só vê em novela. Muralhas altas, segurança armada e casas que pareciam palácios. A casa de Dona Alzira era mais antiga, um casarão em estilo colonial, imponente e sombrio, que destoava das mansões modernas ao redor. Parecia um fantasma do passado, observando tudo. Respirei fundo, ensaiando um sorriso profissional. Olá, sou o Leonardo. Eu adoro crianças. A porta de madeira maciça se abriu antes que eu pudesse bater. Dona Alzira era uma mulher esguia, de cabelos grisalhos presos num coque perfeito, vestindo um vestido longo e escuro que parecia saído de outro século. Seus olhos, no entanto, eram afiados, perfurantes. Leonardo, entre, ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis de madeira escura, tapetes persas e um cheiro de cera e argila. Um cheiro de terra molhada pairava no ar. Sei que é repentino, mas meu cuidador regular teve uma emergência familiar, explicou ela, me guiando por um corredor silencioso. As paredes eram cobertas por retratos a óleo, todos de pessoas com expressões severas. Minhas crianças são especiais. Precisam de uma rotina rígida. Ela parou em frente a uma porta dupla. Eles são muito calmos. Bia, a mais velha, é uma artista. Tutu, o menor, é um pensador. Ela sorriu de novo. Aquele sorriso frio. A única regra, Leonardo, é inegociável. A porta do meu ateliê, no fim do corredor de cima, deve permanecer trancada. Sob nenhuma circunstância, você deve tentar abri-la ou permitir que as crianças se aproximem. Entendido? Entendido, respondi, sentindo um calafrio. O que teria num ateliê que precisava de tanto mistério? Ela abriu a porta e eu vi as crianças pela primeira vez.
Sentados no chão de um quarto impecavelmente arrumado, eles não pareciam crianças normais. A menina, Bia, devia ter uns 8 anos, cabelos negros muito lisos, pele pálida e olhos enormes e escuros que me analisaram com uma intensidade adulta. Ela não disse uma palavra, apenas segurava um caderno de desenho. O menino Tutu, de uns 6 anos, tinha cachos louros e um olhar vago, perdido, como se estivesse escutando algo que eu não podia ouvir. "O tempo não é linear, vovó", disse ele com uma vozinha infantil, mas com palavras que não faziam sentido. "Ele já esteve aqui antes, em outro ciclo." Dona Alzira soltou uma risadinha forçada. "Ah, meu pequeno filósofo, não ligue para ele, Leonardo. Ele tem uma imaginação fértil." Eu forcei um sorriso. Imaginação fértil, claro, mas o olhar de Bia não era imaginação. Era um aviso. Um aviso silencioso e aterrorizante que eu fui tolo demais para entender. Ela me olhava não como uma criança olha para um estranho, mas como um prisioneiro olha para o próximo condenado. Dona Alzira se despediu com uma frieza assustadora. Um beijo estalado na testa de cada um que eles receberam com uma rigidez de estátua. Assim que a porta da frente bateu, o silêncio na casa se tornou pesado, denso. Eu me virei para as crianças, tentando soar animado. "E aí, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? Que tal o jogo?" Bia ergueu seu caderno de desenho e me mostrou a página. Meu sangue gelou. Era um desenho incrivelmente detalhado de um homem, eu, deitado no chão do corredor, com o corpo se quebrando em pedaços como cerâmica rachada. E ao lado, uma figura alta e sombria, a silhueta de Dona Alzira com as mãos sujas de barro. Tutu, o menino, se aproximou e puxou a barra da minha calça. Seus olhos azuis, antes vagos, agora estavam focados em mim, cheios de um pavor antigo. "Você precisa tirar a gente daqui", ele sussurrou, a voz trêmula, "antes que ela volte e nos coloque no forno de novo." Meu cérebro tentou processar aquilo como uma brincadeira de criança. Forno? Cerâmica rachada? Mas o terror no rosto dele era real. A seriedade no desenho de Bia era real. Aquela não era uma casa normal. E aquelas, definitivamente, não eram crianças normais. A alta remuneração, de repente, pareceu pouco. Pareceu uma isca. E eu, desesperado e idiota, tinha mordido com toda a força. As horas seguintes foram um exercício de tensão. Tentei distraí-los com a TV, mas eles olhavam para a tela com a mesma expressão vazia. Bia não desenhou mais. Apenas ficou sentada num canto, abraçada ao seu caderno. Tutu andava pela sala em círculos, murmurando coisas desconexas sobre a plasticidade da memória e a impermanência da carne. O jantar foi um pesadelo. Havia uma sopa grossa e morna deixada por Dona Alzira. Nenhum dos dois tocou na comida. "Isso é barro", sussurrou Bia quando eu insisti. "Ela mistura na comida para deixar a gente mais mole, mais fácil de moldar." Eu ri, um som nervoso e oco. "Que isso, Bia? É só sopa de legumes." Mas quando eu mesmo tentei comer, senti uma textura arenosa, terrosa, que me fez engasgar. Empurrei o prato para longe, o estômago embrulhado. Acabei fazendo um sanduíche de queijo para nós três, que eles devoraram como se não comessem há dias. A noite avançava e a casa parecia ficar mais escura, os cantos mais profundos. Os retratos nas paredes pareciam me seguir com os olhos. Subi com eles para colocá-los na cama. O quarto deles era estranhamente austero. Sem brinquedos espalhados, apenas 2 camas perfeitamente arrumadas. Enquanto Tutu escovava os dentes, notei algo estranho em sua nuca. Uma linha fina, quase imperceptível,
como uma rachadura em uma xícara de porcelana. Instintivamente, estendi a mão para tocar. "Não!" ele gritou, se afastando, os olhos arregalados de pânico. "Vai quebrar!" Antes que eu pudesse perguntar o que ia quebrar, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um som de algo sendo arrastado, pesado. Vinha da direção do ateliê proibido. As crianças se encolheram, os rostos pálidos de medo. "É ela!" sussurrou Bia, tremendo. "Ela voltou mais cedo." "Sua avó? Impossível! Ela disse que voltaria de manhã." Eu falei, tentando manter a calma, embora meu coração estivesse martelando contra as costelas. "Não é a vovó", disse Tutu, a voz embarcada pelo choro. "É a mamãe." A confusão me atingiu como um soco. Avó? Mãe? Dona Alzira não era a mãe deles? "Ela não é nossa avó", explicou Bia, me puxando pela mão com uma força surpreendente. "Ela é a mãe da nossa mãe. A nossa mãe, a mamãe e o papai, eles estão na parede." Ela apontou para um dos retratos no corredor. Um casal jovem, sorrindo. A mulher era a cara de Bia. O homem tinha os mesmos cachos louros de Tutu. Eram eles, adultos. Meu cérebro se recusava a conectar os pontos. A sopa de barro, as rachaduras, o ateliê, as crianças falando como adultos. A história de Dona Alzira sobre seus filhos que a decepcionaram e foram morar no exterior. "Eles não foram embora", disse Tutu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "A vovó ficou brava porque o papai queria vender a casa e a mamãe concordou com ele. Ela disse que eles não honravam o legado da família, que eles eram impuros, rachados." O som de arrastar no andar de cima parou. Um silêncio mortal caiu sobre a casa. "Ela os quebrou", Bia continuou, a voz gelada, "e depois nos fez de novo, pequenos, perfeitos, do jeito que ela queria." Um baque surdo soou do ateliê, seguido pelo som inconhecível de uma porta destrancando. "Ela sabe que você sabe. Ela sempre sabe. Agora ela vai te quebrar também." O pânico tomou conta de mim. Aquilo era loucura. Uma fantasia de criança tinha que ser. Mas o medo que eu sentia era primitivo, visceral. Agarrei a mão dos dois. "Vamos sair daqui agora!" Descemos as escadas correndo, sem fazer barulho. Cada rangido do assoalho parecia um grito. A porta da frente estava à vista. A liberdade estava a poucos metros. Mas quando girei a maçaneta, ela não se moveu. Trancada. E a chave não estava lá. Passos lentos e pesados começaram a descer a escada atrás de nós. Não eram os passos de uma senhora idosa. Eram firmes, determinados. "Leonardo." A voz de Dona Alzira soou do topo da escada, mas não era mais aveludada. Era grave, ressonante, cheia de uma autoridade aterrorizante. "Aonde pensa que vai com meus bonecos?" Eu me virei. Ela estava parada lá, na penumbra. Mas não era a mesma mulher. Sua silhueta parecia maior, mais imponente, e em suas mãos ela segurava uma espátula de escultor, coberta de argila fresca e escura. "Eles estavam ficando imperfeitos de novo", disse ela, descendo um degrau. "Começando a lembrar, mas não se preocupe, eu posso consertar. E posso fazer um novo amigo para eles brincarem." Seus olhos se fixaram em mim. O sorriso que se abriu em seu rosto era uma fenda de loucura. "Você tem uma boa estrutura." Ela avaliou descendo mais um degrau. "Ossos fortes. Vai dar um belo boneco. Forte, silencioso, obediente." Eu empurrei as crianças para trás de mim. "Fique longe da gente", gritei, a voz falhando. Ela riu, um som que arranhou o silêncio da casa. "Tolo! Você acha que pode fugir? Esta casa é meu barro. Vocês são meu barro." E então, o mundo começou a derreter.
As paredes do corredor pareceram amolecer, as cores escorrendo como tinta molhada. O chão sob meus pés perdeu a solidez, tornando-se uma lama espessa que prendia meus sapatos. O cheiro de terra molhada se tornou avassalador, sufocante. Eu tentei correr, mas era como correr num pesadelo. Meus pés afundavam no chão de argila. Olhei para minhas mãos e gritei. Minha pele estava perdendo a cor, tornando-se cinza e opaca. Rachaduras finas começaram a se espalhar pelos meus dedos. As crianças gritavam atrás de mim. Quando olhei para elas, vi o horror em sua forma mais pura. O rosto de Tutu estava se desfazendo, a pele de argila se partindo e caindo em pedaços, revelando por um instante o rosto aterrorizado de um homem adulto por baixo, antes de tudo se solidificar novamente na face de uma criança chorando. Dona Alzira se aproximava impassível, a espátula em punho. Eu caí de joelhos, a rigidez tomando conta do meu corpo. A transformação era agonizante. Eu sentia meus ossos se enrijecendo, meu sangue esfriando e se tornando pó. Minha boca se abriu para um último grito, mas o som que saiu foi oco, o som de cerâmica se partindo. Minha visão estava escurecendo. A última coisa que vi foi o rosto de Dona Alzira se inclinando sobre o meu. Suas mãos cobertas de barro tocaram meu rosto. Eram frias, fortes. Shhh. Ela sussurrou, a voz novamente suave, como se acalmasse uma criança. Não se preocupe. A primeira queima é sempre a mais dolorosa. Logo, você estará pronto para ir para a prateleira. A consciência voltou em flashes. A primeira vez eu estava deitado de costas numa mesa de madeira. O mundo estava embaçado, as cores estranhas. Sentia meu corpo duro, imóvel. Acima de mim, o rosto concentrado de Dona Alzira, murmurando sobre pequenas imperfeições. A segunda vez, o cheiro de queimado era insuportável. Um calor intenso me envolvia. Eu estava dentro de algo escuro. O forno. Gritos ecoavam ao meu lado, mas não eram meus. Eram de Bia e Tutu. Nossas vozes, pequenas e frágeis, se misturando na escuridão escaldante. A terceira vez que acordei, eu estava sentado. O mundo era gigante. Eu estava numa prateleira de madeira, no que parecia ser a sala de estar. Ao meu lado, imóveis, com os olhos de vidro pintados e sorrisos fixos, estavam Bia e Tutu, bonecos de cerâmica, perfeitos, silenciosos. Eu tentei me mover, tentei gritar, mas meu corpo não obedecia. Minha boca estava selada com um sorriso pintado. Eu era um boneco, uma casca de barro com uma alma gritando por dentro. Eu via tudo da minha prateleira. Via Dona Alzira limpar a casa cantarolando. Via ela polir seus filhos, contando-lhes histórias. E então ouvi a campainha. Dona Alzira atendeu. Um jovem, parecendo nervoso e cansado, estava na porta. Eu reconheci a expressão no rosto dele, o desespero, a necessidade. Olá, eu sou o novo candidato a cuidador. Eu vi o anúncio, eu adoro crianças. Dona Alzira abriu um sorriso largo e genuíno pela primeira vez. Que maravilha, disse ela, abrindo a porta para ele entrar. Entre, meus netos vão adorar você. Da minha prateleira eu só podia assistir. Meus olhos de vidro pintados, incapazes de chorar, incapazes de avisar, observavam como o próximo pedaço de barro entrava voluntariamente na oficina da escultora de almas. E o ciclo recomeçava.